pessoa acha assim, né, que a história já está aqui, quando é que ela vai sair? Isso acontece muito nas editoras, assim, alô, é a dona Carmen, eu mandei a história para a senhora na quarta-feira passada. A senhora já leu? Não, minha mãe, não li a editora, tem um monte de coisa lá embaixo para fazer, eu estou de férias, etc. Né? Deus, que seja, a senhora já leu? Né? Não li, né? Daqui a pouco chega na outra semana assim, né? Então, agora que a senhora já mandou e-mail dizendo que já leu, quando é que sai a publicação aí, né? Já tem a capa? Não tem a capa. Para. Eu estava todo trabalhando na produção de um filme chamado Taciturno, está sendo filmado em Londres. Tá? E tem um diretor muito engraçado, ele vem lá do norte da Europa, de um daqueles ex-países da União Soviética. Então ele é todo assim, olha só. Então ele manda um roteiro, 120 páginas, quase 2 horas de filme lá, né, para revisar. Tá? Literalmente, tem e-mail para provar isso, 5 minutos depois vem uma pergunta assim, o que tu achas? E eu digo assim, olha, o título permaneceu o mesmo. O título permaneceu. Então, e a mesma coisa, por exemplo, quando a gente está fazendo aqui, porque eu faço, logicamente, a sintaxe é dele, né? Mas o léxico é o meu trabalho. Tá? Então aí eu fico revisando, tá? E eu sempre gosto de fazer eu me esforço para fazer o melhor que eu posso a respeito à pessoa que me contratou. Tá? Então eu ponho listas e listas, dou uma verdadeira aulinha ali na hora de explicar por quê, qual é o léxico, qual é a gramática da história, etc, etc, etc. Aí ele recebe e eu venho um e-mail assim, né? E tem tanta coisa que não dá para ler. Ou seja, tá? Agora já se acalmou, né? Ele foi aprendendo, depois de 6 meses trabalhando comigo, todo mundo vem entrar na minha. Mas enquanto ele não entrava, isso era um problema, ou seja, ele não tinha paciência. Tá? Ele só aprendeu a ter paciência quando nós estávamos com os produtores, tá? E eu disse para um dos investidores lá que estava falando coisa, não paga, não contribui com o filme dele. O que é isso, James? Você está na equipe ou não está? Não, eu estou, mas não vale a pena, tu vai encher o saco do homem aí, né? Não contribui com o filme dele. Tá? A partir dali começou a se dar conta que tinha que ter paciência. Tá? Porque paciência faz parte da construção de todas as histórias. Tá? Isso não tem a ver com a história do universo. O universo é a coisa mais paciente que tem. Eu tinha uma amiga minha, em Portugal, que há uns 3 anos ela comprou uma árvore chamada Pessigueiro Bravo. Não sei se tem isso aqui no Brasil. Parece uma cerejeira, dá uma flor cor-de-rosa, coisa mais linda, né? Mas o Pessigueiro Bravo, ele demora para crescer. Quando um Pessigueiro Bravo, depois de 40 anos, tem um tronco imenso, uma árvore imensa, fica toda cor-de-rosa, coisa mais linda. Tá? 30 anos depois. Ela comprou fazia também uns 3 anos lá. E aí no outro dia ela dizia assim, né? Esse pessigueiro não cresce. Eu disse, mas já está desse tamanho, mas olha lá. Né? Disse, ele tem 40 anos, minha amiga. Né? Se quiser vender fotografia do cor-de-rosa de um pessigueiro como aquele, né? Tem que esperar 40 anos. Então não dá. Aí no outro dia ela dizia assim para mim, eu vou arrancar o pessigueiro, né? E eu vou plantar cerejeira que assim, enche de flor muito mais depressa. Você faz o seguinte, vai nas lojas chinesas, que tem Lisboa é cheio de loja que vende flor de plástico. Você faz o seguinte, vai na loja chinesa, compra um monte de flor de plástico, mete lá um poste, né? Enche de flor e pronto, tem flor o ano inteiro, tira as tuas fotografias, não enche mais o saco do universo, esperando que o bendito, que 40 anos em 13, entendeu? Né? Porque as pessoas fazem isso. Eu, sinceramente, o dia que eu morrer, se eu for dar recado para um médium, eu vou ficar super chateado se ele começar a me apurrinhar, mas aí eu vou ter, não volta mais para me dizer nada. Não, eu quero o contrário, só volta todo dia. Já que estás numa dimensão em que o tempo não conta, fica voltando. Nem que me demore 5 anos para produzir o texto, mas vou fazer o melhor pessigueiro bravo que eu consiga. Porque a pessoa diz assim, né?
Né? Eu tenho, isso vale para qualquer pessoa, eu tenho que escrever peças, escrever o meu, tenho que escrever o meu roteiro, tenho que escrever o meu livro. Tá? E eu preciso fazer assim, um depois do outro, a cada 3 meses. Né? Depende, se esse for o ritmo da tua paciência, serve. Se não for, não adianta nada. Né? Então existem pessoas que produzem um belo trabalho, uma bela história em 1 ano, e outras precisam de 10 anos. E a gente tem que ter a paciência. Talvez em alguns, ou para alguns de nós, Deus faça. E a gente faça. E talvez para outros vai ser. Não está certo e não está errado. Até porque, se nós soubéssemos os desígnios de Deus, todos nós viveríamos exatamente a mesma vida. Mas como Deus adora histórias variadas, Ele não faz assim. Ok, então essas aqui são as 3 regras básicas de edição. Então espero que quando vocês comecem agora a enviar as histórias para a editora ou para quem vai produzir histórias para vocês, pensem nisso, né? Repetindo para virar a página, né? A sintaxe, ou seja, o por dentro, o por fora e o por dentro. E o por fora sendo o objetivo, os conflitos, depois o desastre. E o por dentro, depois sendo a reflexão, o dilema e a decisão, cabe a vocês. Não encham o saco da editora, seja para dizer, não dá para fazer para mim? Não, não dá. Tá? Do léxico dá. Tem aí um bom revisor na editora? Posso pagar por um bom revisor? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Depois, aquilo que a gente achou muito engraçadinho na nossa história, possivelmente não é. Tá? Não é. Tá? E depois aquela coisa assim, é melhor eu apressar, tá? Porque como é que eu não vou lançar livro este ano? Ou seja, eu estou dizendo, eu sou vaidoso. Tá? E aí aquilo que eu falei para vocês, que quanto mais transparente nós formos, melhor é de ver as histórias. Tá? Cada vez que eu for vaidoso, a vaidade, ela turva. Tá? Essas coisas negativas turvam. Então, quando elas turvam, eu não consigo ver a história, não consigo ver esse presente divino dentro da outra pessoa ou dentro do invólucro. Então, eu tenho que ter justamente essa paciência de dizer assim, isso vai levar o tempo que vai levar. Tá? E aí nós vamos ver o que vai acontecer. Então tá, então vamos ver uns minutos de pergunta. Primeira. Flávio. Aí levantou e não perguntou. Não. Feedback a gente vê depois. Tá, não, mas eu quero saber perguntas. Vamos ver. Pode começar, vai lá. Eu achei interessante, especialmente a parte de edição, que é a que mais tem a ver com o meu trabalho. Tá. Por exemplo, falar dos limites do editor e revisor com relação à alteração do texto, até onde ele pode ir para não alterar o texto. Perfeito. Ótima pergunta. Tá ótimo. Tá. Exatamente. O editor, logicamente, depende do papel que a editora te der. Tá? Talvez o principal papel de um editor, quando tem que lidar com um autor da casa, digamos, um autor contratado. É como quando uma TV tem que lidar com o ator contratado. Ele já está ali, a não ser que eu despeça. Né? Então, eu tenho que ajudá-lo a ter paciência. Tá? Eu tenho que muitas vezes dizer assim, querido, olha, essa história não é para nós. Tá? Querido, eu sei que faz 2 anos que não estás na tela, mas não surgiu uma história com o teu perfil. Então, o editor tem que ter coragem de dizer isso. Tá? É lidar com a paciência, ou seja, com o lado humano, com o lado psicológico do autor. Tá? Como eu te falei, autor da casa. Tá? Se não for um autor da casa e ele for impaciente, a casa não deve publicar. Tá? Ter maluco trabalhando na casa
é uma forma de trazer histórias negativas. E aí a casa vai ser definida por um hospital psiquiátrico, uma loucura ali total, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O ator também, né? Impaciente, né? Se já não faz parte da casa, a gente não lida com eles, a gente não publica, não contrata. Tá? Aí então sobram esses dois aqui. Tá? E aí é quando a gente começa por esclarecer. Tá? Como editor, a primeira coisa que eu sempre gosto de dizer é assim, então, eu faço uma conversinha. Tá? Então, assim, Ivani, escreveste o teu livro, mandei para ti, né? O que tu achas? Não, tá bem, né? Mas eu quero saber assim, o que tu gostaste na tua história? Né? Ele me perguntou o que eu gostei. Tadá! Né? E ela começa, você sabe como é que é, né? Naquela cena, então, assim, né? Que a minha mãe entra, ela olha de soslaio. Né? Aí depois, pois é, né, Ivani? Né? O teu livro é para quem? Não, meu livro assim, você vai fazer um sucesso tremendo. Porque sempre o autor, o ator, sempre acha que vai fazer um sucesso tremendo. O sucesso é óbvio, né? Claro, a história é minha que não vai gostar disso. Né? Ele nunca passa pela cabeça que ninguém, né? A princípio ninguém. Né? Então assim, eu olhava de soslaio, né? Pois é, né, Ivani? Para quem qual é a tua audiência aí, né? Os adolescentes do Brasil, assim, de 12 a 15 anos, eles vão comprar o seu maior sucesso. Então não usa soslaio, minha amiga. Porque eles não vão saber o que é isto. Tira a palavra. Mas assim, como é que eu vou tirar a palavra soslaio, James? Eu sou professora de português. Professora de português aposentada ainda. Porque professor de português, depois que aposenta, é um horror, né? Porque aí... Não, professor de português, olha, até se aposentar, tá bem. Depois que se aposenta, é um terror, né? Se eu sou professor de português aposentada, como é que eu não vou colocar soslaio nessa história? Ou seja, se não tirar soslaio, a história não vai funcionar. Tá? Também, às vezes, no queridinho, eu já te respondo ali, né? Também nos queridinhos não é só palavras, né? Muitas vezes são situações. Tá? E que ela vai fazer assim, não, mas eu queria o seguinte, né, James? A cena que eu mais gosto, né? É aquela cena, assim, aquela cena bem dramática da história, né? Então, assim, tá? Isso talvez não tanto por livro, mas muitas vezes num roteiro, né? Principalmente num roteiro, por exemplo, de novela de televisão. Tá? Eu gosto daquela cena bem dramática, assim. Então, ela tá ali na cozinha, ela já tá meio suada, tá passando assim a mão na testa. Aí então entra o marido, bate com a panela, quebra, fica com o cabo e depois finca o cabo lá na garganta daquela mulher. Então ela cai de tetos na pia e sai aquele sangue. A audiência vai subir. Não vai subir. Não vai. Porque é uma cena queridinha. O queridinho é o melodrama. Né? E o melodrama, muitas vezes, até a gente ri, mas também a gente ri meio sem vontade. Tá? É tão interessante. Tá? Eu sei que o Deus do Velho Testamento era um grosso, um bárbaro. Tá? Só que depois, com o passar, conforme a humanidade foi evoluindo, Deus se transformou numa coisa extremamente sutil. É como se Deus dissesse assim, olha, né? Já houve o tempo do melodrama. Tá? Agora é a hora do sopro. Tá? Então, os queridinhos de uma situação também corta. Então, aí nós vamos subir para o léxico. Tá? E aí há vários tipos de revisores. Por exemplo, eu não sei fazer uma revisão em língua portuguesa. Eu não sou especialista em língua, eu sou especialista em história. Então, por exemplo, agora minha amiga Zeli está terminando um super romance. Posso dizer? Posso? Tá. Então, a Zeli está terminando um super romance. Tá? Eu ajudei a Zeli, a gente discutiu 1000 vezes. Eu lido com a paciência da Zeli, né, minha amiga? Sei isso, não vou nem entrar por essa história, só vou começar os dois aqui agarrados chorando. Né? Eu lido com a paciência da Zeli, né? Eu lido com os queridinhos da Zeli. Logicamente, a Zeli subiu como profissional assim, então, logicamente, agora a própria Zeli, ela já desconfia que é queridinho, então, quando eu tiro, já disse, vamos com o outro, tá? Qual é o outro aqui? E depois, por exemplo, a edição de história, do léxico, olha, será que está alinhado aqui, Zeli? Isso é lógico, Zeli, etc. Né? Tá bem, mas chegou um ponto que a Zeli terminou. Quando ela terminou, precisamos de um revisor e entrou a nossa amiga, professora de português aposentada, a Ivani. Não é aposentada? Não é aposentada? Tá vendo?
Eu sei. Mas são as melhores revisoras, né? Então não passa a bendita vírgula que ela não saiba onde colocar. Isso, ou seja, então vai até aqui. Tá? O que nós temos que cuidar é que na sintaxe da história, se a gente vê que está faltando um pedaço, é alertar. A pergunta é, por que está faltando esse pedaço? Que a pessoa fala assim, isso, né? Mas ela vai dizer assim, está faltando por quê? Então, toda história tem que ser orgânica, toda história tem que ter uma explicação dos porquês. Ela tem que estar fechada em si mesma. A teoria para isso é que quando a gente cria uma história, a gente está criando um universo. E o universo ele tem que ser fechado em si mesmo. Então esse é o trabalho do editor. Ok? Querida? Dentro da mesma linha, eu tenho algumas perguntas nesse Tá. sentido. Você mencionou a questão da psicografia. Tá. E ela vem, a gente sabe que o WhatsApp ainda não está 100%, né? Ele vai chegar lá. Vai, é a nuvem essa. Você fala com ele, às vezes dá uma falhadinha. Você recebeu a história, você trouxe para a publicação, mas existem algumas coisas que devem, tem uns queridinhos, tem algumas coisas, tem um léxico e um sintático aí que a gente precisa consertar. Até que ponto, ou como o editor ou o revisor, ele pode interferir nisso e o médium vai falar, não, mas não foi assim que eu recebi a história. Na hora que me sopraram aqui, disseram que o rapaz entrou na sala com 2 malas na mão. E se Agora você quer dizer que ele entrou com uma só, ou você quer dizer que ele entrou com 2 malas, mas não deu nem bom dia? Não, tá bem. Tá perfeito, exatamente. É tão interessante porque não importa onde estejamos no universo e nem em que plano estejamos no universo. Existe uma coisa que a gente chama de continuidade. Significa assim, que se ele entrou com 2 malas e a história toda se passa ou quando ele está com as 2 malas, ou quando ele jogou fora as 2 malas ficam, faz parte da história. Tá? Agora, se ele entrou com 2 malas, a sala estava vazia, ele entrou com 2, na hora de sair ele levou uma e a sala está vazia, agora nós temos temos um problema, ou aquilo faz parte da história. Tá? Então, imediatamente, a audiência vai dizer assim, ups, ele entrou com 2 na sala vazia, ele saiu e levou uma. Onde é que está a outra, se a sala agora está vazia? Então agora eu crio uma questão de história. Né? Então a história vai ser da mala que desapareceu na sala. Então ela não entrou, digamos, no físico, ela entrou lá no psicológico da história. Tá? Mas, ou seja, sempre tem que ter a continuidade. Tá? Então, quando ele diz assim, o espírito começou a ditar que estava com 2, daqui a pouco na história apareceu mais uma não sei de onde. Né? O espírito está equivocado. Então, como é que o editor age nesse momento? Conversa, olha aqui, é o número 3. O editor é o número 3. Tem que dizer, olha... Ao meu ver, né, é o mais importante. Vai lá e conversa com ele. Diz, olha, querido, por quê? Por quê? Então ele vai lá e conversa com o espírito. Vocês vão ver coisas, por exemplo, ao conversar com esses autores, que alguns vão dizer assim, olha, é mesmo, eu fui lá, tive um papinho extra com o espírito, ele disse, não, é que ele entrou 2 malas com a mão e a outra ele empurrava com a perna. Interessante. Porque muitas vezes o autor, entre aspas, que psicografou, ele diz, olha, eu ouvi exatamente isso. Não, as minhas frases têm que ser assim, manda assim, cuidado, porque eu não quero que mude nada do que eu recebi. E aí o editor fica numa situação delicada. Não, tens que usar de paciência, entendeu? Porque tu tens que usar o do bom senso. O que ele recebeu? Está lógico. Se estiver lógico, aquela é a mensagem. Né? Se não estiver lógico, tu tens que dizer, tá bem. Então, se o espírito quer, vai lá e fala com ele de novo, para garantir esse tipo de coisa e aponta onde falta a lógica. É aquilo que eu falava para vocês. Só porque alguém acabou de morrer, ele não se torna Deus. Se for, entendeste? Então, e também, digamos assim, um espírito que, não, por exemplo, eu não sei jogar basquetebol. Eu não vou chegar do outro lado jogando basquetebol, a não ser, digamos, na minha última encarnação, eu fui um campeão de basquetebol. Bom, agora aí a coisa melhora, porque, digamos, eu morro, e aí, quando eu já começo a me acordar, eu já tenho aquela capacidade de jogar basquete. Então, se a pessoa, digamos, que está ditando para o outro, que está psicografando, for um grande escritor,
vai ser uma coisa. Agora, se ele não for um grande escritor, ele é uma pessoa como qualquer um de nós, só que está no outro plano. Para lá. O senhor pode, de repente, começar, colocar uns queridinhos dele, colocar um excesso de explicação, etc. Claro, e aí a gente vai lá e edita. Isso, não está dando certo, vai lá e fala de novo com ele. Interessante. Até porque, se o espírito não voltar para dar uma forcinha, temos que começar a desconfiar do que e por que ele quer dizer. Tá? Porque nós temos que cuidar, por exemplo, uma coisa é uma mensagem psicografada, a outra coisa é um livro psicografado. Tá? Porque são coisas diferentes. Tá? Então, digamos assim, o meu primo faleceu num acidente de motocicleta. Tá? E isso, de certa forma, está emperrando a minha vida. Por caridade divina, porque não precisa... Tá? Por alguma razão, por merecimento, não sei o quê, ele decide se comunicar comigo através de uma mensagem. Então, aquela mensagem é para mim. Tá? Bom, agora sim, ele pode dizer coisas que só eu vou saber, só eu vou interpretar. Tá? Agora, um livro é uma outra coisa. Tá? Porque o livro não é para ti, o livro é para contribuir com o progresso da humanidade. Então, se o livro for confuso e não contribuir com o progresso da humanidade, não merece ser publicado. Não importa o médium. O nosso corpo tem muita dificuldade de falar com a nuvem. Quando eu falava, por exemplo, que esses rituais que a gente faz, eu vou dançar para que a minha mãe vou colocar uma flor. Não, a gente tem que falar com o coração, com as emoções. Né? Usando uma palavra, nesse contexto, a palavra prece. Prece é quando a gente fala com o coração com a nuvem, e aí a nuvem responde também do nosso coração. Esse vai e vem, é o WhatsApp espiritual, a gente chama de prece, oração, etc. Então, filho, tá em dúvida, vai lá e faz uma prece e volta com a bendita resposta. Porque se depois da prece a coisa permanece torta, eu desconfio que ou não é lá um espírito do bem, ou não é espírito nenhum. As pessoas fazem muita coisa por vaidade. Fala, querido. Não, fala. Não, fala. Mas, assim, você levantou duas questões importantes. Essa foi a primeira que chamou a atenção, com a questão dos queridinhos. E segundo, você também mencionou um pouco da coisa cultural. O que funciona bem no México pode não funcionar bem na Europa, o que funciona bem na Europa pode parecer frio para a América do Sul. Perfeito. Como é que você lida com essa intercontinência, né, de intercontinencialidade o best-seller que foi publicado na Alemanha, como é que a gente pode não fazer no Brasil? Tá, exatamente. Aí vai depender, por exemplo, isso não vale, é uma coisa muito interessante, isso não vale, ou essa regra não vale muito para livros espiritualistas. Tá? Por quê? Porque a espiritualidade ainda é uma coisa emergente na humanidade. Isso é uma coisa, James, como assim? A gente conhece assim religiões, ritos, desde que o mundo é mundo. Só que desde que o mundo é mundo, mas só agora que a gente está se dando conta de algumas bobagens. Por exemplo, lá na vila que eu moro na Inglaterra, já faz alguns séculos que a gente não queima mais uma mulher na estaca porque ela teve uma premonição. Também, digamos aqui na América Latina, faz tempo que a gente não joga uma criança sadia no fogo, que é para fazer chover no outro dia. Já faz um tempinho, Então a gente está evoluindo ainda, Então nesse processo de evolução é que nós temos que contextualizar a escrita espiritual. Ainda nós somos muito primitivos, ela ainda está valendo para determinadas partes do planeta. Então os japoneses têm um jeito, os chineses têm outro, e eu vejo isso por lidar com história. Então, se eu for pegar, por exemplo, James Patterson, que escreve história policial, vale para o planeta inteiro. Stephen King vale para o planeta inteiro. Star Wars vale para o planeta inteiro. E depois, essas histórias têm outros níveis de história, e entre elas as espirituais e inspiracionais, que elas só valem para determinadas regiões. Então você não vê uma forma da gente levar isso para outros continentes? Até pode levar, mas o interessante é levar editando. Contextualizando. Exatamente. Tá? Então isso é uma coisa que a gente diz, olha, aqui, por exemplo, não dá, porque não faz parte, ainda eles não chegaram, eles não conseguem compreender aquilo. Ou já evoluíram, também aquilo já não faz mais sentido para eles. Tá? Claro. Tá? Então, por exemplo, quando nós levamos histórias
de generosidade em termos de alguém que deu comida para alguém, deu abrigo, etc. Tá? Essas histórias fazem sentido na América Latina e também nos Estados Unidos. Uma pessoa é pobre, a outra tem mais dinheiro, a outra foi lá e contribuiu. Tá? Essas histórias fazem pouquíssimo sentido na Inglaterra, na Escócia, nos países escandinavos, etc. Né? Porque nós não precisamos mais disso. Então essa necessidade nós não temos mais, entendeu? Eu vejo assim, por exemplo, no outro dia eu li uma história inspiracional mexicana, tá? Então de uma professora, tá? Que ela... Porque no Brasil e no México existem escolas que são privadas, assim, a pessoa paga para estudar. Tá? Por exemplo, nos países escandinavos, no Reino Unido, como pagar para estudar? A educação, eu nasci, eu tenho que ser educado para cuidar do país. A gente tem outro jeito de pensar o mundo. Mas no México e no Brasil, não. Tem que se pagar para aprender, né? É uma coisa muito estranha. Né? Então, nesse coisa inspiracional, mostrava a história de uma professora, tá? Que ela cobrava dos ricos, tá? Feito Robin Hood, né? Cobrava dos ricos pelo ensino, tá? E usava aquele dinheiro para ajudar a ensinar os pobres. Que faz todo sentido nessa cultura. Tá? Quando, por exemplo, o Ken, alguns de vocês encontraram no ano passado no meu evento aqui em São Paulo, né? Então, quando o Ken se deparou com aquilo em inglês, ele pegou e disse assim, como assim? O Ken é como assim, porque nesse país a gente paga, né? A mesma coisa com a saúde. Tá? Foi lá, né? O fulano... é muito engraçado isso, eu vejo assim, né? Que maravilha, sim, é um herói, porque doou órgãos. Tá? Para nós, não. Quando a gente morre, os nossos órgãos são automaticamente doados, a não ser que a gente peça para não doar. Viram? Então, tudo tem que ser... A humanidade está evoluindo. Então a gente tem que cuidar. Se fosse a Arábia Saudita e tu tivesse com essa roupa, tu ia ser talvez apedrejada. Ou seja, é diferente. Né? Então nós temos que sempre pensar as histórias neste contexto. Tá? Algumas servem e outras não servem. Tá? Algumas a gente consegue adequar e outras a gente não consegue adequar. Não tem problema nenhum. É assim mesmo que funciona. Por hora, é assim que nós funcionamos dentro do nosso nível evolutivo. Ok? Fala, Carla. Eu acho que todo artista, dependendo da sua diferente arte, né, sempre tem um impulso de querer pegar uma maneira de fazer, né, como você explicou super bem pra gente, tentar colocar algum estilo ou a sua própria expressão nisso. Uhum. Então, o que eu queria entender melhor é como é que a gente pode diferenciar um estilo que a gente acha que está imprimindo do nosso ego ou dos nossos queridinhos, assim, para que isso fique bem dosado, para que também a gente não perca a nossa individualidade. Assim, perfeito, muito interessante. É o seguinte, né? Queridinho não é estilo, é defeito. Tá? Queridinho é vaidade, etc. Né? Agora, o imprimir estilo é outra coisa. Estilo é o nosso jeito de dizer as coisas. E o nosso jeito ele vai sempre ser individual, como o fingerprints, a impressão digital. Tá? Então vai ser sempre individual. Tá? Então o que acontece é que se tu deixares cair, a pessoa vem para mim e diz assim, James, como é que eu consigo imprimir estilo? Eu vou começar a inventar palavras novas, um jeito diferente. Acabou de criar queridinhos, não está imprimindo nada, de perder. Tá? Então como é que a gente imprime um estilo? Como é que eu vou imprimir a minha impressão digital? Eu colocar tinta e ir direto com o meu dedo no papel. Se eu começar a colocar plástico, já não imprime mais. Tá? Então, tu tens que desvestir muito, que é para conseguir deixar o teu estilo aparecer. Estilo a gente não cria. Ele nasce, ele está conosco. Né? Então, ele vai ali e aparece. Então, algumas pessoas, por exemplo, têm um estilo mais rebuscado de linguagem. Vamos pegar, por exemplo, Mia Couto. Tá? Ele quase recriou a língua portuguesa e os livros dele são absolutamente lindos e aquilo faz parte da história. Tá? Entretanto, eu conheço 1000 Marias da Silva, né, que tentam fazer um estilo rebuscado e o português, aquilo ali é mais erro do que português. Tá? Então, ou seja, tira a roupa, tira tudo, tira a tua pele. Né? No momento que ficar só aquele invólucro transparente e as tuas emoções, o jeito do teu coração bater, tá, vai ser justamente, tá, o jeito em que
a tua história vai ser contada dentro do que nós chamamos o estilo do autor ou o estilo do diretor. Ok? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu, bemitzvotat vetzvanu, ne'ershet Shabbat. Foi em 20 de maio de 2015, às 2h07 da manhã, eu estirado à beira da estrada e o meu coração parou. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O paramédico, pelos ferimentos com que meia hora antes me retiraram de dentro de um carro que bateu a 120 km por hora no ônibus, achou que não tinha mais jeito. 7 minutos depois, a companheira do paramédico, movida sabe-se lá o que, contou-me mais tarde, discordou dele. E ao invés de cobrir o meu rosto, descobriu o meu peito mais uma vez e trouxe minha vida. Trajeto esse que levou 2 minutos. 7 mais 2, 9. Como pôde? Até então, meu coração tinha vivido eternos invernos. Experimentei, enfim, desfilar frente aos meus olhos, durante 9 minutos, as 4 estações. Experimentei a primavera, o verão, o outono. Não que neste tempo meu coração tivesse ficado sem palavras. Ficou apenas foi sem vida. A minha vida terminou? Eu perguntei. Volta! Respondeu um ser de luz. Volta, volta. Insistia. Terás um novo coração. Um que te conduza à verdadeira vida. Abri os olhos, ouvindo a paramédica gritar por adrenalina, pelo amor de Deus. E atrás dela o ser de luz, que antes de se esvanecer na noite, ainda disse em alto e bom tom: o coração diz quando quer ir. O teu já me disse quando, antes mesmo de nasceres. Só que não sabias. Hoje, o meu coração que parou não é o mesmo. Só que ferido ama mais. Só que quando soube que poderia parar, sem ter cumprido seu destino, dá mais valor a cada segundo que lhe resta. Hoje, eu vivo intensamente as 4 estações. Aquele órgão miserável não voltou à vida. Voltou à vida um outro. Um outro que entende que rico não é quem tem o coração cheio daquilo que dinheiro e poder não podem adquirir. Morri pobre e nasci rico com um coração trilionário. E às vezes eu fico pensando, quantas pessoas não têm o coração que desejam, mas têm exatamente aquele coração com o qual deveriam ter vivido toda a sua vida. Lai, 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 lehadodi, lai, 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 likrakala, lai, 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 bene Shabbat, Nekabela, Iga, Iga, Heru, Teva, Yubi, Yubi, O Nelikera, Anashe,
Anelikeba, O Manashe, Bela Queruleba, ai, 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 Lehadodi, lai, 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 Likrakala, lai, 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 Bene Shabbat, Nekavela, ai, lai, 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 Lehadodi, lai, 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 Likrakala, lai, 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 Bene Shabbat, Nekavela, lai, 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 Lehadodi, lai, 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 E assim funcionam as histórias, né? E este é o epílogo de um livro que em seguida nós vamos estar publicando com a editora Petit, que é a história, na verdade, o fim da história de uma jornada que eu passei na minha vida. Muito obrigado por hoje, gente.